Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Vocês, claro que já me conhecem, eu sou a professora Elisa Nantes, você está comigo na disciplina Prática e Produção de Textos. E hoje, língua como instrumento de ação, onde? Onde? No mundo. Então, nossa unidade 3, nós vamos trabalhar com a competência da unidade, que é compreender a relação das palavras com o contexto. Guarda essa palavra-chave, porque essa vai ser a palavra que nós vamos atrelar a uma outra, que já já eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já estou até antecipando a setinha. Nesta unidade, vamos refletir sobre o papel do contexto, onde? Dentro de uma disciplina que estuda a língua no seu contexto de uso. E por isso nós temos o que nós chamamos de produção de sentidos. Aí nós temos as palavras-chave língua, interpretação de textos, contexto sócio-histórico e claro que vocês já viram o título da nossa aula. Muito bem, hoje nós vamos então explorar um outro recurso que você pode utilizar também na sua aprendizagem. Lembre-se que nós trabalhamos um pouco para você fazer a associação de palavras, seja sublinhando as palavras principais, seja você elaborando caixas de texto com linha de raciocínio, e hoje nós vamos trabalhar com um recurso chamado nuvem de palavras, que na hora certinha eu mostro para você que é um recurso que nós temos gratuito, disponibilizado. Você coloca no Google nuvem de palavras, vem várias possibilidades, modelos, e como a gente joga um conceito e a gente tem ali as principais que nós podemos explorar. E o que mais nós veremos então nesse encontro? Veja aí. Nós veremos de que modo a pragmática auxilia na reflexão sobre a linguagem. Professora, que palavra é essa? Tranquilo, a pragmática vai estudar a língua dentro do uso, de um contexto. Então, eu tenho aqui a palavra-chave como uso. Vamos colocar aqui, uso. E a segunda palavra-chave que eu vou ter vai ser dentro de um contexto. E isso vai produzir o quê? Sentidos para esse texto. Qual o papel do contexto nas práticas de leitura e produção de textos? Veja, aluno de letras, já entrei bem na nossa área de leitura e produção de textos. De que modo a oralidade impacta o uso da escrita? Então, veja, quando você possivelmente já ouviu, dentro do discurso, assistindo um seminário, uma palestra, uma live, alguém falar assim, esse pesquisador é uma pessoa muito pragmática. O que isso quer dizer? Ele é pontual, ele é um pesquisador que ele examina uma situação, aplica o contexto, aplica ali dentro daquele uso possível e ele faz o estabelecimento de relações. Então, vocês vejam que a aula de hoje vai dialogar com o nosso primeiro encontro de variação linguística, vai perpassar o segundo encontro que nós vimos a questão dos gêneros, estabelecendo que todo gênero ele circula numa determinada esfera de atividade humana, ele tem um conteúdo temático, ele tem um estilo, ele tem uma estrutura composicional e a seleção lexical, que são as palavras que nós utilizamos adequadas para aquele texto. E tudo isso fica dentro, vamos pensar assim, de uma grande chave que se chama contexto. Qual o contexto? Qual a finalidade? Qual o objetivo desse texto para essa comunicação? Então, vocês vejam que a pragmática é uma área muito importante e que deve ser vista sempre com uma interligação com o contexto que eu vou fazer uso dessa língua. Entenda essa língua naquele sentido amplo. Oral, escrita, multimodal. Uma aula vai ter o aspecto de uma interação através da língua. De você pensar nessa língua também como uma mensagem do WhatsApp para os alunos, um vídeo que você gravou e enviou, enfim. O contexto no qual você está inserido, a finalidade, eu sempre vou lembrar você lembra da finalidade. O contexto é casado com a finalidade. Por quê? Porque dependendo do objetivo, eu vou selecionar a palavra, o gênero e vou moldar o meu contexto. Então vejam que hoje nós vamos tratar dessas temáticas que são importantes para a nossa interação. De que serve qualquer língua
se ela não está à disposição dos seus interlocutores, que na variação linguística a gente até utiliza o termo falantes, lembram? Lembra que a gente tem várias denominações para a língua? Língua, dentro de contexto de interação, a língua tem os interlocutores, tem também os seus falantes, tem também na teoria do emissor e receptor, que é aquela teoria mais tradicional de Skinner. Então, vocês vejam que nós sempre vamos trabalhar com essa língua à disposição da sociedade, por isso ela é viva, ela é dinâmica, ela tem variações. E por isso também, quando eu falo em variações, não pensa só na variação que nós estudamos, como histórica, regional, de sexo, de classe social, não. Pensa também nessa variação que é impulsionada pela esfera digital, que é aquela variação que você está vendo agora com a linguagem do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, com essa linguagem que você tem no Instagram, as lives, né? E todo esse contexto também digital que altera esse texto. Então, vamos pensar um pouco nos conceitos. Vejam aí. Para pensar em conceito, eu já estou chamando aqui a voz de autoridade de Oliveira, que vai nos colocar que o contexto são o quê? Circunstâncias que acompanham uma enunciação. De acordo com Oliveira, os contextos são como? Dinâmicos. Por quê? Porque estão relacionados às finalidades das ações individuais. Recortes que operam com noções estáticas de contextos são abstrações e devem ser avaliados a partir dos usos intencionais da linguagem. Palavra-chave do que nós vimos aqui. Contexto. Ele tem que ser como? Dinâmico. Deve ser observada a finalidade, não só um recorte descontextualizado, e sempre a partir do uso das intenções humanas. E outro item que nós vamos trabalhar também é a questão de como definir esse contexto. Então, vamos lá. Se eu estou falando que os contextos têm a ver com interação, finalidade e intenção, essa imagem aqui, ó, sintetiza o que eu falei lá. Veja, eu falei em palavras e agora eu utilizei um esquema para você guardar, que são as estratégias que eu gostaria que você fosse usando na sua aprendizagem. Palavra-chave para que você assimilasse esse conteúdo. Dentro, o que eu tenho? O contexto. Qual é a disciplina que estuda o contexto, a língua em uso? Pragmática, muito bem. O que é que nós levamos em conta quando nós estamos estudando um contexto? A situação da interação, o interlocutor, lembre aqui, ó, eu posso falar enunciador, interlocutor, eu posso falar o enunciador que está conversando com alguém, enfim, os fatores sociais, que hoje vamos aprofundar um pouco mais nesses fatores sociais, porque todo texto vai estar dentro de um contexto, dentro do quê? De um momento sócio-histórico-cultural. Por isso que quando eu falo em fatores sociais, imediatamente, outro link que eu trago para a gente é a questão da cultura. Então, pense assim, ó. Você é professor de letras, você está atuando numa determinada região do país. A primeira coisa que você vai observar é: qual é o meu contexto? Com quem eu vou trabalhar? Qual é o locus no qual eu estou dando aula? E aí, uma coisa muito, muito profícua, que é uma coisa que eu chamaria assim de todo professor é um pesquisador e todo pesquisador vai fazer essa adaptação. Uma coisa profícua é você fazer a seguinte ação. Dentro das demandas que eu tenho aqui, dentro da escola que eu tenho, quais são as ações possíveis com as ferramentas disponíveis? E acredite, um bom professor, se ele está numa escola que o recurso dele é um quadro e um giz, nossa, dá para fazer muita coisa, dá para você trabalhar com alunos de diversificados recursos, inclusive os que nós trabalhamos, que nós falamos palavras-chave, setas, círculo de palavras, organização por cores. Ou seja, o bom professor vai sempre considerar o contexto e não esqueça da informação que nós colocamos, que esse contexto ele vai estar dentro de um momento sócio-histórico-cultural e, principalmente, a questão da cultura, de valorizar todo esse aspecto regional, essa riqueza não só linguística, como também cultural, que se faz presente na sala de aula onde eu e você atuamos.
Dito com outras palavras, pense assim: um professor, independente da série que ele vai assumir, independente da região geográfica na qual ele vai atuar, ele sempre vai considerar qual é o meu público-alvo, qual a sala para a qual eu estou atuando e qual a melhor estratégia teórico-metodológica para esse contexto. E é interessante que a gente que trabalha com professor, que já fez muita supervisão de estágio, você observa que um professor pode ter 3 quintas séries. E esse professor não é o mesmo professor das 3 quintas séries. A alteração de inserção de material, de ordem, muitas vezes, das disciplinas, uma requer retomada, a outra turma não precisa de retomada. O professor, diante do contexto de aprendizagem, ele molda as suas ações, ele retoma conteúdos, e ele faz isso que a gente deve fazer sempre, tentar localizar quais as lacunas. Todos nós temos lacunas de aprendizagem. E como intervir da melhor forma possível dentro dessa lacuna. Então, você veja a importância da gente estudar uma disciplina como a pragmática, que leva em conta como a gente usa a língua, como que eu exerço essa linguagem, e essa linguagem aí, ela se faz presente, se materializa. O que é materializa? Se concretiza através de gêneros, dentro do quê? Do meu objetivo de aprendizagem e do contexto. Outra palavra que eu não quero que você esqueça é a didatização do conteúdo didático, que é quando eu tenho uma série de conteúdos, pode ser no livro didático, de repente, em alguns lugares que você conhece a apostila, enfim. Esse é um detalhe do seu universo. Você que sabe onde você atua, se é online, se é através de um link, como que esse material chega. Mas o importante é que o professor ele faz isso. Ele considera o contexto e faz a didatização desse conteúdo, considerando na área de atuação na qual ele está trabalhando. E nós fazemos isso quando? A vida inteira. Um bom professor sempre vai considerar o conteúdo programático, o local onde ele está atuando, o texto, que eu chamo, uma aula é um texto, né? Multimodal, mais de um recurso, temos gestos, temos uma série de itens que são explorados, mas para fechar o raciocínio, para você não esquecer, um texto dentro de um contexto. Vamos pensar no contexto sócio-histórico-cultural? Parecem poucas as palavras, mas na prática elas adquirem uma dimensão considerável. Primeiro, leia esse slide comigo, veja aí. Se eu estou falando de sócio, eu estou falando que eu e você damos aula dentro de um percurso que se chama texto, contexto. O que eu posso falar ao redor de, o que permeia o texto? Lembrando que a noção de texto, ela é ampla. Uma aula é um texto, uma propaganda é um texto. Então, sócio, uma sociedade, dentro de um momento histórico, num país como o Brasil, que é multicultural. E aí nós temos as práticas linguísticas e os significados. Segundo do livro, as práticas linguísticas interferem no contexto. Vamos traduzir isso? Claro. Isso quer dizer que a seleção lexical, a forma como eu seleciono para trabalhar determinado conteúdo de língua portuguesa na sala de aula, interfere sim no contexto. Eu posso ler uma poesia, eu posso declarar uma poesia, eu posso colocar um fundo musical e apresentar uma poesia que virou uma música. Isso vai alterando esse contexto. Tudo isso faz parte do processo da construção dos significados. E vai depender do quê? Da cultura dos falantes. Duas pessoas de culturas diferentes podem ter dificuldade em manter um diálogo. A compreensão do contexto sócio-histórico interfere nos sentidos desse texto. Então, vocês vejam, uma situação problema, que já foi numa outra ocasião trabalhada, foi justamente quando o tema da aula era segurança no trânsito. E um dos participantes ali daquela situação interativa estava numa palestra e comentou assim,
os maiores acidentes ocorrem no girador. Aí o outro participante que não conhecia falava assim, como assim? É rotatória. Aí você fala, ah, tá, então é o seguinte, ó. Em São Paulo vai ser girador, Pernambuco vai ser rotatória e não sei como pode ser em outros lugares. Então, assim, a compreensão dessa riqueza linguística, por isso que a gente chama atenção para a palavra cultura. Cultura seria a palavra-chave assim, a ser sublinhada nesse caso, para a gente não esquecer o contexto. Ela muda o significado do texto. E você que é professor, não esqueça que você vai trabalhar dentro de um contexto com a representatividade de diversas regiões do Brasil, que vão enunciar palavras diferentes, que vão produzir sentidos que talvez você não conheça. E como que isso é visto? Isso é visto como uma riqueza onde o professor também aprende. Se o aluno aprende na aula, o professor também aprende, e os colegas com essa prática discursiva. Vamos prosseguir? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Agora nós vamos mudar esse exemplo e nós vamos tirar o exemplo da variação linguística e vamos levar para o contexto. Os falantes de diferentes contextos e situações comunicativas podem interpretar enunciados, cada um à sua maneira. Leia esse exemplo. Vamos ler juntos? O que você está fazendo atualmente? Vendo casas. Ah, você virou corretor de imóveis. Não, estou vendo casas para alugar, pois precisei sair da minha casa. O aluguel estava muito caro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o contexto interacional, então guarda bem isso. Uma coisa é seleção lexical de uma dada região no país que vai produzir os plurimúltiplos significados. Ok, aipim, macaxeira, mandioca. Ok, eu estou falando de seleção lexical com variação geográfica. Agora, estou falando de todo um contexto enunciativo que, para você compreender, você precisa entender que esse vendo casa não é no sentido de vender, verbo, mas de olhar e enxergar, e esse contexto muda o texto. É muito comum isso na oralidade. E aí a gente tem recursos, né? Não é isso que eu quis dizer. Ou seja, eu consigo fazer as retomadas e eu consigo fazer a alteração do sentido do texto. Vamos ver outro exemplo? Nós temos os falantes de diferentes contextos culturais, também podem interpretar enunciados cada um à sua maneira. Vamos ver um exemplo. É sua festa de aniversário e chega sua amiga com um namorado americano que compreende português. Então, veja, agora eu estou falando de um contexto de um americano chegando no Brasil. Você oferece uma bebida e pergunta para ele, está servido? Ele responde não. O que é no Brasil essa palavra servido? Você está oferecendo, como se a gente falasse, você quer, você aceita. Na cultura dele, significa que você perguntou se ele já havia sido servido. Logo, o sentido muda totalmente dentro desse texto. Então, vocês vejam, os grandes mal-entendidos, eles ocorrem devido, muitas vezes, a gente não esclarecer o contexto. Nada como, com calma, a gente contextualizar uma dada situação para ela ter a interação. O que é interação? Vamos lembrar? Que vem lá da teoria de Mikhail Bakhtin, filósofo russo. Interação, quando há compreensão, há interação. Eu falei, o outro compreendeu. Se isso não ocorreu, o que eu faço? Retomadas. O professor faz isso o tempo todo. O professor sempre faz retomadas. O professor sempre está trabalhando com a alteração do discurso. Ele está sempre falando a mesma coisa de 2, 3 formas diferentes. Para quê? Para esclarecer esse texto dentro desse contexto. Vamos ver um exemplo? Olha aí. Eu já falei para você que é o contexto qual? Sócio-histórico. Mas eu não falei só que é sócio-histórico. Da onde? Do Brasil. Sempre trabalhe isso com o aluno. A seleção lexical, ela dá pistas para a compreensão do texto. E aí nós temos um cartaz. E esse cartaz enuncia assim: Lava Jato, lavar, R$20. Lavar e aspirar, 35.
Prender corruptos não tem preço. E aí nós temos a tradicional imagem que acompanha, né, a pessoa olhando, como se fosse, será que é um lava-jato? Será que é uma lava-jato de corruptos? Como que é esse texto dentro desse contexto? Como que eu vou compreender isso? Você vai compreender isso justamente se você conhece o momento sócio-histórico cultural, se você conhece o Brasil, se você tem esse acompanhamento do que acontece. E aí, professor, você que é de letras, professor, quero que você preste bastante atenção. Por quê? E não é só o professor, todo professor, letras, geografia, história, filosofia, seja o que for, todo professor trabalha com isso. Ele trabalha com esclarecimento do contexto. Porque às vezes o aluno lê e ele não tem os conhecimentos prévios necessários para a compreensão. Aí o que a gente faz? A gente justamente faz o esclarecimento do contexto. Gente, vocês souberam que houve uma operação no Brasil denominada Lava Jato, que envolveu corrupção, tal. Então, esse sentido da Lava Jato é um, esse sentido é outro. Então, não é incorreto, ao contrário, é adequado. O professor sempre faz esses links para os alunos, ajudar numa intertextualidade, num implícito, num pressuposto, numa inferência para ver se a leitura do aluno está adequada. Esse é o nosso trabalho como professor. Vamos ver aqui uma imagem na Câmara de Documentos? O que nós temos aqui? Nós temos justamente aqui um exemplo de como nós podemos trabalhar com conteúdos explorando nuvem de palavras. Que é você pegar um recurso, a aula trabalhou com você vários itens da aula, você pode recortar, colar, jogar dentro da nuvem de palavras e eles vão trazer para a gente o que se destaca. Então, gêneros discursivos é uma das... Aula 2 é um dos conteúdos que nós trabalhamos bastante o texto adequado ao contexto. E sempre que a gente vai trabalhar com o contexto, a gente vai pensar que nós estamos usando a língua. Essa língua ela é feita de seleção de recursos para ter significados. Claro que nós vamos ter que considerar que nós somos os que utilizamos essa língua, nós fazemos parte da integração dessa língua. Nós vamos considerar ainda que toda a comunicação humana, ninguém acorda, seja para fazer um texto oral, como, olá, tudo bem, eu tenho um recado, uma lista de compras, seja o que for, ou até um recado para o trabalho, sem um conteúdo. Esse conteúdo vai fazer parte das relações humanas. Nós sempre vamos estar trabalhando com um tema. Esse tema ele vai se fazer presente na produção do texto, seja oral, seja escrito. Mas duas coisas nós nunca deixamos de considerar. O contexto desse texto e a finalidade. Por quê? Porque juntas elas criam o significado desse texto. Vamos pensar agora no contexto e a produção desse significado que é possível, como nós podemos ler um texto e compreender esse significado dentro de um contexto. Veja aí. Primeira coisa, já vamos começar com a citação de Oliveira. E Oliveira vai nos trazer uma ideia. E essa ideia que ela vai nos mostrar é sobre contexto. Contexto é o quê? Tudo aquilo que circunda os interlocutores, mas estes limites são plásticos, portanto, esse ambiente é dinâmico e estende-se para esta ou aquela direção, de acordo com o que é dado ou escolhido a cada momento pelos participantes da interação. Levando em conta o quê? A situação, que ela chama de fatores situacionais, rituais próprios da interação, fatores sociais, culturais, psicológicos, crenças e propósitos. E é muito interessante sublinhar essa palavra, crença, porque crença dentro do ensino, ela é muito ligada à questão do professor reflexivo. Vocês vejam, independente da área que nós atuamos,
nós somos fruto de um contexto. Com qual professor que eu tive aula, que estratégia que ele usava. Eu não vou nascer professora, eu vou me formar professora. E dentro das minhas ações e dentro das escolhas metodológicas que eu faço, seja de material didático, o exercício que eu levo, como eu interajo em sala, eu tenho dentro de mim um reflexo desses múltiplos professores nos contextos que eu fui submetida durante o meu processo de formação. Então, tem coisas que a gente pode pensar assim, isso eu nunca vou fazer. Tem coisas que a gente vai falar, nossa, isso é legal, isso eu vou fazer. E a gente, na verdade, se constrói professor. Se constrói professor dentro desse contexto maior, com as leituras que fazemos, as graduações que cursamos, os cursos de pós, as lives excelentes de pesquisadores que assistimos, e aí nós vamos nos construindo. Por isso, a palavra crenças também nesse contexto. Vamos prosseguir? Cuidado. Com o quê? Com mal entendidos na comunicação. A questão da interpretação surge na língua justamente no contexto. Mal entendido não é entender errado, mas é compreender o quê? De forma diferente. Vamos ver um exemplo que às vezes a pessoa até gasta dinheiro para fazer, mas não fica muito bom? Vejam aqui na Câmara de Documentos. Ó. Essa é uma propaganda. Claro, só que é uma propaganda móveis, né? Só que olha como a seleção lexical pode dar um sentido ruim. Móveis por esses preços não vão durar nada. Aí você fala, mas a seleção lexical quer dizer que não vai durar os móveis? Não. A ideia de quem bolou o texto foi assim, não, vamos colocar que o preço está muito bom, o preço está excelente, quem não correr vai ficar sem. Promoção, a liquidação não vai durar. Só que cuidado que se você pega o texto e dá esse duplo sentido, o significado, ele pode dar um outro sentido. Se não vai durar nada, eu vou pagar tudo isso, ainda não vai durar nada. Eu não quero móveis que durem, né? E também vamos ver outras frases que são bastante conhecidas, que fora do contexto elas podem causar polêmicas, né? Minha nossa, fica, vai. Como você está? Bem mal. Amanhã, no jornal de hoje, muito pouco. Que frio dos infernos. Não sei. Aí tem até a brincadeira, né? De quem colocou como exemplo no livro, de você estar sempre utilizando o texto, sem o contexto não dá para compreender. Eu preciso desse contexto para compreensão desse texto. E vamos ver um exemplo aqui em quadrinhos também? Vejam aí. Vamos aqui na Câmara de Documentos. Vejam aqui comigo. Aqui nós temos, então, interpretação dos sentidos. E nessa interpretação dos sentidos nós temos vendo o pôr do sol. Você acha mesmo que alguém está vendendo esse pôr do sol? Com certeza que não, né? O que está acontecendo aí? Está acontecendo o contrário. Não está à venda. Eu estou degustando, eu estou me maravilhando com esse pôr do sol. Então, você veja que, se eu pegar só o exemplo do quadrinho, sem compreender o contexto, eu corro o risco de não entender do texto. É muito bom a gente trabalhar com o aluno a interpretação do texto. Geralmente, numa prova, vem um infográfico, vem um mapa, vem uma imagem, mapa do Covid por região pintado, mapa de desigualdade social, pessoas fora da escola, etc. Então, sempre tem o texto e o contexto. E a gente tem que ter esse desafio de ensinar esse aluno a compreender a leitura desse contexto. E agora é aquele momento da aula que a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação do construto que nós trabalhamos, tanto teórico como os exemplos práticos, dentro de uma situação problema. Vamos conhecer essa situação? Veja aí. Essa situação problema vai me trazer uma personagem chamada Júlia, e ela trabalha com Pierre.
e Pierre é um francês. Ele é recém-chegado onde? Ao Brasil. E ele comentou com ela que um outro colega, em uma conversa de bar, lhe disse: passa lá em casa no fim de semana. Pierre contou que havia ficado muito feliz com o convite e no final da semana seguinte comprou um vinho, flores, um sinal de gentileza para os franceses e foi para a casa do colega. Ao chegar lá, não havia ninguém. O questionamento de Pierre e a Júlia é justamente por que do seu colega tê-lo convidado se ele não estaria lá? O que vocês acham? Quando a gente encontra alguém no Brasil que a gente fala assim, vai comer um churrasco lá em casa um dia. Qualquer dia a gente se encontra, qualquer dia a gente sai. Ah, passa lá em casa. Ah, qualquer dia eu vou te visitar. Esse passa lá em casa nosso, no nosso contexto é fim de semana você pode ir lá em casa? Passa lá em casa fim de semana, é esse fim de semana? Não é, a gente tem expressões amplas no Brasil, que na outra cultura, no caso, ele era francês, tem o problema de interpretação desse contexto. O que a gente faz nessa situação? Vamos pensar? Veja aí. Como Júlia poderia responder a pergunta de Pierre? O que vocês acham? Quais são as possibilidades? Como a colega de Pierre poderá explicar as expressões e marcas na língua relacionando-as ao sentido, à cultura e ao contexto da fala? O ideal até seria que ele nem tivesse ido até a casa da pessoa, né? Ah, vamos na casa do fulano, ele falou para a gente passar lá. Não, calma, não é assim. Vamos ligar antes, né? Aqui nós temos todo um contexto cultural. Tem até, a gente brinca que tem regiões, né? Que fala assim, é logo ali. Esse logo ali demora para chegar. Não é um ali que é tão perto como de outras. Então, vocês vejam que a forma que as pessoas se expressam, para elas se comunicar, depende do contexto do país no qual elas estão. E é importante para esse falante, que nem nós temos os nativos, nós somos nativos aqui, que falamos o português como nossa língua materna, e nós temos quem está tendo o português como uma segunda língua. E aí nós temos toda uma questão de você ter que compreender não só esses contextos, como também as gírias que nós usamos, as palavras que a gente acaba inserindo dentro da interação humana, que para quem é falante de outra língua é bem complicado, mas claro que nada que não se pegue. Então, vocês vejam, esse contexto ele vai ter esse movimento dentro do texto. Vamos ver como é que fica esse conteúdo numa nuvem de palavras? Vamos ver ali? Na Câmara de Documentos, vamos ver. Ó. Então, nós vamos ver esse contexto dentro da variação que existe da língua, tá, gente? Dentro da língua ser homogênea, da língua ser diferente, da língua ter que ser compreendida dentro desse dado contexto em que aquilo foi dito. E como é que a gente resolve essa situação-problema? Vamos pensar nisso? Veja aí. Resolução da situação-problema. Júlia explica que o processo de construção dos significados depende do quê? Da cultura dos falantes. E no Brasil, os sentidos de passa lá em casa no final de semana não quer dizer o próximo fim de semana, mas sim um futuro. No Brasil, o sentido literal é diferente dependendo do contexto do sentido figurado. Por isso, a falta de compreensão do uso de expressões dentro de determinados contextos na outra cultura pode gerar mal-entendidos. Assim, conhecer a língua requer uma imersão linguística. Olha que palavra linda! Imersão. Você vai adentrar na língua e na cultura daquele idioma do qual você está estudando. Isso inclui os contextos. Logo, passar na casa de alguém requer um acordo prévio. Acordo prévio de quê? De dia e horário. E isso somente quem é o falante que eu chamo de língua materna, de nativo daquela língua, para entender. Fechando com a nuvem de palavras que vocês já começaram a ver,
Então vejam aí na câmera de documentos, eu estou agora mostrando para vocês justamente isso aqui, ó. Que essas línguas, elas variam. Olha o tamanho da palavra variação. E claro que esse contexto é dentro de uma comunidade, a língua é um reflexo da nossa escolha linguística. Nós não trabalhamos com coisas que são homogêneas no sentido de igualdade. Por quê? Porque nós trabalhamos com o diferente no léxico, na fala, vai ser o heterogêneo. E tudo isso tem a ver com o contexto, certo? Muito bem. Então, resumindo, se eu for trabalhar a língua, eu trabalho a língua dentro de um contexto. Outra dica que eu dou para você, por exemplo, quando eu coloco uma imagem como essa na câmera de documentos. Às vezes na aula ela passa rápido, veja a imagem novamente. Ou você tem a opção ou de printar a tela, ou mesmo de você, bate uma fotinho rápido. Às vezes você está ali na aula, você tem aquele esquema, eu gostaria de guardar essa informação. Volta a aula um pouquinho, rapidamente você fala, vou me apropriar desse saber também. Assim eu já aproveito para estudar, certo? Use as estratégias de estudo para você sempre compreender todo o texto dentro de um contexto. Contexto grandão, né? Contexto, vamos ver o que vem aí junto com esse contexto. Veja aí, interação, e sempre a interação é aquele momento do chat. É aquele momento que a gente traz uma proposta de reflexão sobre o conteúdo trabalhado. Qual que é a proposta que nós temos aqui? Vamos vê-la? Muito simples e muito prática. O que o contexto oferece para a prática de leitura e produção de texto? Ó, foco bem na escola, foco na sala de aula e foco nas práticas de leitura e produção de textos. Troque uma ideia com o seu colega, reveja o que nós trabalhamos até aqui e manda para nós a sua contribuição para a gente pensar. O contexto, o que tem a ver com a leitura e a produção de textos? Voltamos já já.
Muito bem, alunos, então nós estamos pensando o quê? Estamos pensando numa questão reflexiva que nos traz uma pergunta. Vamos retomar essa pergunta aí? O que o contexto oferece para a prática de leitura e produção de texto? Vamos pensar assim como professores. Veja, eu estou trabalhando com os meus alunos e de repente nós vamos propor a produção de um texto. E vamos pensar num tema como a pandemia e também a questão do ensino. Aí você pensa assim, como será que esse aluno está fazendo em tempos de pandemia para estudar, para ele se organizar, para ele mesmo organizar o seu tempo, o seu autoestudo? Aí você propõe para os alunos, debate sobre isso, propõe, gente, vamos fazer uma produção textual aqui, com todo mundo relatando as experiências de como que vocês estão se organizando aí no tempo de pandemia para o autoestudo. Ou seja, você traz a realidade atual, que é o momento sócio-histórico, você traz o contexto e a gente vai ter uma série de relatos de textos diferentes. E é isso mesmo que é o objetivo da pragmática, é estudar a língua dentro do seu contexto. Muito bem, nós vamos entrar nos elementos que vão fazer parte da performance da fala. Antes de entrar nesse elemento, veja na câmera de documentos que eu não quero que você esqueça esse conceito. Esse conceito é muito importante porque nós estamos falando da disciplina pragmática, que é uma disciplina que estuda a língua em uso e sua relação com o contexto. Por isso, tanto a produção dos sentidos quanto o modo como interpretamos os textos, orais e escritos, depende do quê? Do contexto sócio-histórico cultural. Então, veja, é muito bom a gente ter uma disciplina que tem esse olhar para esse uso dessa língua, entendendo a língua como viva, dinâmica, que sofre interferência do momento sócio-histórico-cultural. Nós temos dentro dessa língua os falantes, os interlocutores, os enunciadores desse discurso. Eles se comunicam por meio de gêneros discursivos, textuais para algumas correntes, não tem problema. Vamos usar tanto a palavra de gêneros discursivos como textuais, como similares. O que importa é que a gente faz uso dessa língua dentro de determinados contextos e esses contextos levam em conta um momento sócio-histórico-cultural. E aí, nesse contexto, nós temos aqui o título que eu falei para vocês, que é essa questão dos atos. Então, vamos ver aí as informações que temos? Nós temos uma língua em uso e Ausch concebe a linguagem como uma atividade construída por quem? Pelos seus interlocutores. Ou seja, é impossível, não é possível, impossível, discutir linguagem sem considerar o ato da linguagem. O ato de estar fazendo o quê? Dialogando, enunciando, falando em si. Por isso, nós temos o uso dessa língua e já trago para vocês um autor que vai nos dizer: os estudos de Pinto destacam que a linguagem tem um caráter vivo, dinâmico e serve para fazer declaração, perguntar, dizer algo, que enfatiza um adjetivo ou mesmo o que já ocorreu. Isso quer dizer o quê? Dentro da situação discursiva e do conteúdo no qual nós estamos trabalhando. Agora, nós vamos trabalhar o contexto e a palavra que foi usada aqui dessa língua viva no sentido de declarar, perguntar. Qual a diferença? Você poderia me dar um copo d'água? É uma situação. Você usou uma forma de interação humana. Agora, se eu coloco assim, busque um copo d'água, é outra forma de interação humana. E agora acrescentou mais um item aqui dentro da pragmática e da língua em uso. Acrescentou o adjetivo.
E junto com esse adjetivo, nós estamos falando como que a pessoa utiliza esse texto nesse contexto. Se eu falo assim, ele é bonito, que é a frase que vocês viram ali. É uma coisa, ele é bonito. Agora eu falo, ele é bonito. Mudou? Claro que muda, né, gente? Mariana caiu do balanço. Você não vai ao show, vai? Ó, o não, interrogação. Ou seja, eu estou aqui perguntando. É diferente de você simplesmente declarar. Ah, fulana caiu do balanço e pronto. Então, vocês vejam que na teoria de Austin, o caráter performativo, que daqui nós temos até inclusive a palavra performance. O que um ator faz? Ele tem uma performance quando ele usa a língua para criar um personagem. Agora, eu e você somos os atores reais que usamos esse caráter performativo dessa língua. Ela se dá quando eu e você fazemos o quê? Quando nós a usamos, no uso. De fato, pelo sujeito, o qual sempre imprime uma intenção, guarde essa palavra, nos seus dizeres, que não apenas constam algo, mas também realiza uma ação. Então, ó, nós utilizamos a língua com uma intenção para realizar uma ação. E aí eu digo até para você que essa ação tem a ver com convencer, com persuadir. Para que haja compreensão dessas intenções e a prática dessas ações por meio do dizer, é necessário que haja o quê? Compartilhamento de regras e normas linguísticas pela comunidade. Então, agora, nós estamos falando de falantes de uma língua, nós todos dentro do Brasil, que é a nossa língua materna, a língua portuguesa, a nossa língua mãe. E para nos comunicarmos, nós temos regras dentro dessa língua. Uma das regras, por exemplo, se eu pergunto, eu pressuponho que o outro vai interagir me dando uma resposta. Eu posso falar assim, você vai a tal lugar? A pessoa pode falar não. Você não vai, vai. É outra forma de falar, mas mesmo assim eu estou com uma interrogação esperando que o outro dialogue comigo e traga uma resposta. Outra coisa que eu sublinhei aqui, intenção. O que eu quero dizer com essa intenção? Toda aula tem uma intenção. Quando você seleciona um exercício, você tem uma intenção. Quando você separa uma leitura, uma música para levar para a sala de aula, um vídeo, quando você seleciona uma propaganda, seja essa propaganda impressa, ou se é uma propaganda que vai ter alguma imagem, um cheiro, uma textura, não importa. Toda ação humana que envolve a língua, ela tem uma intenção. E essa intenção, ela é muito bem considerada também dentro desse contexto. Então, vocês vejam como que é importante a comunicação humana, a intenção que está presente nessa língua e como que nós usamos as estratégias para a comunicação. Vamos continuar? Então, agora eu estou falando de compreensão de enunciados e eu vou falar novamente dos atos performativos, que são os pronunciamentos por meio dos quais se realiza uma ação. A compreensão do papel dos performativos na produção de sentidos entre os interlocutores é algo que auxilia nesse processo. Então, você veja que, ora eu posso chamar o falante, vamos dizer assim, são vários sinônimos. São os falantes da língua, os interlocutores que estão dialogando, as pessoas que fazem parte dessa interação humana. Eu posso utilizar diferentes palavras, mas o que importa é que, independente da diferente palavra que eu utilize, eu vou usá-la para que se estabeleça a comunicação humana. E agora eu já ampliei a visão, porque eu já falei para você que essa comunicação humana, ela está atrelada a essa disciplina, que vocês viram aqui na Câmara de Documentos, voltem a ver que eu vou tirar uma informação para pôr outra, que é a pragmática, que estuda a língua e, olha aqui, que legal, o que nós temos aqui? Nós temos justamente o eixo central da pragmática, que é você considerar, vamos deixar bem bonitinho para vocês, um pouquinho menor, né?
que eu dei muito... Aí, perfeito. Qual o eixo central da pragmática? Considerar o contexto. E esse contexto, ele vai fazer parte dos fatores contextuais, da interação humana. Lembrando que a pragmática vai considerar esse texto, tanto o oral quanto o escrito, vai considerar também os fatores linguísticos, os fatores extralinguísticos, que você, pela junção da leitura do texto, dentro desse contexto, você pode localizar esses fatores, e tudo isso para a gente ter o sentido da comunicação humana. Então, vocês vejam que a pragmática é importante para a gente conhecer, para a gente situar o nosso texto dentro desse contexto para que ele tenha sentido. Agora, nós vamos falar na língua, no aspecto de comunicação e atos da fala. Vejam aí. Vamos começar por atos da fala. Após nós trabalharmos com atos da fala, nós vamos pensar num resuminho que eu vou colocar para você, para ficar assim bastante didático, para você lembrar na hora de estudar qual a linha de raciocínio que a gente segue. Primeiro, para que os enunciados signifiquem como ação, é preciso haver cooperação entre os interlocutores, no sentido de compartilharem as mesmas regras sociais, mesma cultura, os mesmos ritos. Estamos falando aqui num contrato conversacional, observe essa aspas que eu vou comentá-la para vocês. Os conteúdos implícitos também devem ser considerados. Então, vocês vejam que quando eu vou falar em língua, agora eu vou falar em níveis. E eu vou falar em 3 níveis de ação da língua. Os atos locucionário, ilocucionário e perlocucionário. Os quais se dão de forma simultânea. Opa, então não são caixinhas que eu estudo separado, não. Juntos. Onde que isso se realiza, se materializa? No processo enunciativo. E devem ser sempre relacionados ao contexto dos falantes. Então, muito bem. A primeira coisa que eu combinei que eu ia conversar com vocês, eu vou até voltar o slide só para mim mesma, para eu lembrar. Contrato conversacional. O que é isso? A língua, a interação humana, a forma como nós nos comunicamos, ela é feita através de acordos. Acordos que fazemos e eles são usados dentro da nossa comunidade linguística como uma forma para que se estabeleça. O slide trouxe a palavra cooperação, eu diria interação. Onde há interação, há compreensão, há cooperação. Agora, imagine se nós estamos num gênero, o gênero é seminário, esse gênero ele tem normas, ele tem formas de se expressar, nós temos lá 5 minutos para você apresentar, e você está no meio da apresentação e alguém quer fazer pergunta. Cadê o nosso acordo da convenção? Não, espera terminar, agora abriu o momento de perguntas. Mesma coisa acontece na fala. O que acontece se 2 pessoas forem falar ao mesmo tempo? Quem nós vamos compreender? Ninguém. Então, esses atos da fala, eles devem ocorrer na prática de uma forma organizada. Dentre as estratégias que você pode utilizar para o seu autoestudo, essa estratégia de palavras principais, caixinhas, setinhas e exemplos ajudam você. Veja o que eu organizei na Câmara de Documentos para você. Eu organizei aqui de uma forma bastante simples, mas que eu acredito que dá para a gente entender. Então, os atos da fala, eu falei que ele tem 3 divisões. E essas divisões, elas se apresentam para mim da seguinte maneira. Elas nos trazem o ato ilocucionário. O que é isso? Falar. Melhorou, né? Exemplo, são os sons, são os enunciados que eu e você utilizamos. Enfim, como que a gente utiliza isso? O ilocucionário,
Como que eu vou dizer isso? Discurso direto? Discurso indireto? Que estratégias que eu vou usar? Vou dar um exemplo. Faça isso, pegue água. É diferente de você poderia pegar um copo d'água, tá vendo? São estratégias que eu utilizo. O terceiro, o perlocucionário, que vai considerar o quê? O contexto, que vai considerar o momento de interação. E aqui nós temos que pensar que todo texto tem uma intenção, e claro que dependendo da palavra, da imagem que você vai usar, vai gerar o efeito de sentido. Aí você abre uma grande caixinha, e essa grande caixinha vai trazer para a gente o quê? Vai trazer para a gente que o uso da língua, ele depende do contexto, e ele depende também de você estabelecer que tudo isso é o ensino da pragmática. Então, veja, eu tenho que guardar separado o que é um ato ou outro? Não, você tem que entender que tudo isso está integrado. A intenção que você fala, a escolha lexical que você fala, se você utiliza uma forma de ordem, uma forma de maior gentileza, que é perguntas, ou vamos dizer assim, o verbo no imperativo, busque água, faça tal coisa, ou você poderia, por gentileza, tudo isso é objeto de estudo da pragmática, que considera o contexto. E, por isso, quando eu coloquei ali hashtag pragmática, quer dizer que todos os elementos ali fazem parte do que nós estamos estudando. Agora que já tem um esqueminha, fica mais fácil entender os conteúdos aqui que eu trouxe para vocês. Vejam aí. Então, o ato ilocucionário, que eu já expliquei lá, que é tranquilo, que é o ato de falar. Trata-se da ação de dizer, enunciar algo por meio de sons que se organizam para que se diga algo compreensivo. Dependendo de como enunciamos, gera um efeito. Daí entra o outro ato, que é qual? O ilocucionário. Exemplo, vai depender da posição do interlocutor. E aqui nós temos o ato ilocucionário ocorre por meio de duas possibilidades, direto e indireto. Eles podem ser expressos por meio de uma afirmação ou uma interrogação, uma ordem, uma promessa, um conselho. Vamos dar o exemplo do direto. Faça isso agora. Indireto. Você tem um copo d'água? E pode até usar as gentilezas que a gente usa. Você poderia, né? Tal coisa. O último, que é o perlocucionário, tal ato reflete a posição dos locutores no processo de enunciação e produz o quê? Efeitos de sentido. Efeitos de sentido têm consequências. Sobre quem? Os interlocutores e sobre outras pessoas. Tem a ver como o outro entende o contexto, a interação, a intenção. Letra A e B de exemplo. Hoje, se não quiser confusão, não chegue tarde em casa. Como está calor? A pessoa fala, quem tem um ar-condicionado, um ventilador, ou você está recebendo uma visita, o que essa pessoa vai fazer? Imediatamente ela vai ter a gentileza de levantar, de ir até o ventilador, apertar. Uai, como está quente! Abre a porta. Então, você veja, a interação, ela molda esse contexto. Nós fazemos isso aqui, os itens que eu estava lendo aqui, ó, promessa o tempo todo na linguagem. Nós também fazemos essa ordem, faça tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. O professor, ele tem um discurso bastante... eu diria, direto, denso em sala de aula, né? Aluno, abra o livro, faça não sei o que lá. É muito comum esse discurso dentro da esfera escolar. Só que a compreensão de todo o texto, ela é gerada por esses inúmeros fatores, essas formas diferentes de você falar. E uma das coisas que a gente usa muito, muito em sala de aula é a multimodalidade. Porque a multimodalidade não é só no texto escrito. Eu só tenho texto escrito, um texto verbal. Se eu tenho um texto escrito e também eu tenho um texto com uma imagem, então já é multimodal. Não, a aula é multimodal. A entonação muda, o gesto muda, a gente grifa palavras, a gente dá exemplos, a gente para e ri junto com os alunos. Então, essa riqueza que a gente explora na hora que nós estamos interagindo com o aluno, tudo isso é responsável pela produção de sentidos do texto. E isso também é objeto de estudo da pragmática, da língua dentro do uso.
Vamos pensar em conceito de fatores extralinguísticos? Então, a primeira coisa que você vai pensar já está aqui, ó. E eu vou sublinhar para ajudar você. Sempre trabalha com a seleção lexical. Linguístico. A língua que eu escrevo ou falo, extra, o que está fora. Nunca pensa também no linguístico limitado somente ao texto escrito. Porque a oralidade, uma música que você trabalha em sala de aula, etc., também é um fator linguístico. Agora, nós temos as pesquisas de Coy e Elias, que dividem os fatores extralinguísticos em dois. O de contextualização e os fatores que nós vamos chamar de prospectivos. Já vamos vê-los para clarificar. Contextualização, ó, já procura a palavra, texto, contexto, ao redor do texto. Os fatores de contextualização no processo comunicativo estão ancorados no interior do quê? De uma determinada prática social. Por isso, deve-se considerar na leitura de um texto o contexto, a cultura, os elementos visuais, data, local, o suporte, expressões idiomáticas, conhecimento compartilhado, pois permitem avançar sobre o conteúdo do texto. Então, vocês vejam, se nós estamos trabalhando com os alunos, ensino médio, que eles pensam muito em vestibular, né? Questões do Enem para o vestibular. O Enem cada vez mais está um processo bastante fortalecido de acesso aos cursos superiores. Esse texto, muitas vezes, não é do conhecimento do aluno. Por isso que eu sublinhei conhecimento compartilhado. Algo compartilhado é diferente de vamos pensar num ditado popular. Ditado popular, um provérbio, cão que ladra não morde. É de uso quase que de senso comum, bastante partilhado. É diferente de um texto que eu vou ler. Então, às vezes, esse texto, ele precisa que o professor faça a ponte entre o aluno e o conhecimento necessário para a compreensão desse texto. É importante os itens que foram colocados, sublinhados também, como suporte. Uma coisa é você ter um texto dentro de uma nova escola, que você vê que é uma área educacional, uma revista séria, um livro sério. Outra coisa é você ver um texto fonte ou fuxico. Então, veja, o suporte, a data, a autoria do texto, elas alteram na produção de sentidos do texto. Então, são aspectos que a gente trabalha e deve trabalhar bastante com o aluno em sala de aula. Então, esses fatores, vou até deixar vocês olharem novamente o sublinhado antes de eu alterar, são o que eu chamo de contextualização. A cultura, eles vão contextualizar o texto para que eu possa compreendê-lo. E o que seriam os prospectivos? Está aqui, ó. Vão exigir do leitor, de mim, de você, o que vai exigir de nós? Vai exigir conhecimentos sobre o texto. Isso permite que o leitor acesse seu conhecimento de mundo, seus conhecimentos prévios. Esse exemplo é bem tranquilo. Se eu falo, era uma vez, gente, é praticamente do nosso conhecimento de mundo. Se eu começo, gente, hoje eu vou ler um texto para vocês. Eu trouxe aqui um clássico da literatura infantil. Era uma vez, você fala, conto de fadas. Conto de fadas que começa assim. Agora veja, se eu falo assim, hoje li Camões. Se você não conhecer, tem um escritor que ele se chama Camões, nossa, autor dos Lusíadas. Essa falta de conhecimento, aí o professor precisa fazer essa ponte para que o texto tenha compreensão. Teve um outdoor, esse outdoor, ele explorou 3 figuras muito conhecidas mundialmente. Mesmo assim, esse outdoor queria e tinha a intenção, simplesmente vender que você se inscrevesse no pré-vestibular deles, para, tipo assim, olha, se inscreva aqui, que se você se inscrever aqui, você vai ficar fera, igual essas 3 feras que nós vamos mostrar para vocês. E na sequência eu mostrava os 3 ícones históricos, assim, que a humanidade conhece. Mesmo assim, teve uma hora que quem fez o outdoor falou, pode ser que alguém não conheça. Aí eles usaram uma estratégia. Deixa eu mostrar para vocês aqui na Câmara de Documentos, veja.
Então, ó, esse é o outdoor completo, tá? Aí eles trabalham com a seguinte estratégia. Vou colocar o tamanho que der e depois eu... Ó, o líder pacifista. Só para lembrar que aqui você se prepara sem conflito. Aí dependia da pessoa saber quem era. Aí outro. O criador da teoria da relatividade. Só para lembrar que aqui sua preparação é genial. Dependia do conhecimento de mundo. O pai da aviação. Só para lembrar que é melhor você se matricular voando. Só que eles pensaram assim, vai que alguém não conhece. Aí olha a estratégia que eles utilizaram, ó, no outdoor bem pequenininho, ó. Figura de Gandhi, o nominho do lado. Einstein, o nominho do lado. Santos Dumont, o nominho do lado. E essa estratégia que eles usaram aqui, ó, só para lembrar, só para lembrar, só para lembrar, você acha o quê? Que eles não tinham outra opção no texto? Claro que eles tinham outra opção. Quem vai produzir um texto e ele quer impactar o seu interlocutor, convencer, persuadir esse interlocutor a comprar aquela ideia e correr para se inscrever todo mundo nesse cursinho pré-vestibular. Quem não quer um filho que é o gênio, é o pai da aviação, é um ícone, é Mahatma Gandhi, todo centrado, quer dizer, é um gênio de todos os lados, né? Todo mundo vai querer. Então, eles falam só para lembrar, só para lembrar, só para lembrar. O que é isso dentro do texto? Recurso persuasivo de repetição para a produção dos sentidos do texto, certo? Utilize isso, trabalhe em sala de aula, porque isso ajuda bastante na compreensão do texto. Muito bem, estava aqui lendo a tela, chegamos na hora da situação problema que nós vamos explorar. A seleção de recursos. Quais recursos? Linguísticos, ó, guarda bem isso, e extra, ó, o que está fora desse texto. Vamos conhecer a situação problema. Ana é estudante, divide seu quarto com uma aluna de intercâmbio da França, a Paula. Após alguns dias de convivência, elas brigaram por causa da divisão de tarefas. Como estavam brigadas, Paula não avisou Ana que haveria uma festa da turma e foi sozinha. No dia seguinte, ao descobrir, Ana ficou furiosa. E logo que avistou Paula, foi dizendo: você é uma amiga da onça. Você tem muita cara de pau de ter ido e nem ter me avisado. Bem que me falaram que você é um arroz de festa. E aí, que interação é essa? Vamos ver as perguntinhas para a gente tentar entender o que está acontecendo nessa situação? Veja aí. Então, nós temos as seguintes indagações. Paula não entendeu nada. Como explicar quais fatores que interferiram na língua e dificultaram a interação? Como se chamam essas expressões amiga da onça, cara de pau, arroz de festa, quando são usadas em nossa língua portuguesa? Como que você, tendo esse contexto, aliás, uma situação muito típica, né? Nem precisa ser colega de quarto, basta morar debaixo do mesmo teto, que a questão da organização da casa com certeza vai dar BO. Então, vocês vejam, até o uso do que eu usei agora, né? Vai dar BO. Como que a gente explica isso? O que é uma amiga da onça? O que é um cara de pau na língua portuguesa? O que é um arroz de festa? São expressões do nosso idioma, da língua portuguesa, da língua materna, que, se não compreender dentro do contexto, a pessoa vai falar, como assim? Arroz é arroz de comer, arroz de festa. Onça é uma coisa, amiga é outra coisa, amiga da onça. E a onça, não tem nenhum contexto para a gente explicar de como que essa culpa sobrou para a onça, né? Vamos tentar pensar juntos sobre isso? Vejam aí. Resolução da situação problema. O que ocorre na interação é que foram usadas expressões, como que chama essas expressões? Guarda essa informação. Idiomáticas. Elas ocorrem quando um termo ou frase assume significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Por isso que, ó, contexto. A palavra isolada é uma coisa, a palavra dentro do contexto é outra.
Ana precisa explicar o sentido das palavras dentro dos contextos. Quais são os sentidos? Muito bem, aqui estão. Amiga da onça? Falsa amiga, traidora, interesseira. Cara de pau? Sem vergonha. Arroz de festa? Pessoa que vai a todas as festas. E até acrescentaria, o que é o BO da professora? Deu problema, deu um boletim de ocorrência, que é uma situação que ocorre lá no trânsito, né? Finalizando aqui a leitura, deve ser mostrado para Paula que o uso de expressões idiomáticas, guarde essa palavrinha, o que são expressões idiomáticas, não se restringe a um aspecto específico da nossa vida, nem a uma determinada camada social. Afinal de contas, as expressões idiomáticas são uma parte da comunicação. Qual comunicação? A informal, tanto escrita como falada. E elas também são usadas frequentemente no discurso e na correspondência formal. Tudo que se pode expressar usando expressões idiomáticas pode também ser transmitido por meio de frases que nós vamos chamá-las de frases convencionais. Então, vocês vejam, mais uma vez, o exemplo que nós temos aqui da compreensão das peculiaridades da língua, as expressões idiomáticas que são usadas. Isso nós vamos ter praticamente em todas as línguas. Eu não conheço todas com a propriedade que vos falo, mas é porque é inerente da língua e da cultura humana, seja de qual for, seja de Portugal, seja da França, seja dos Estados Unidos, de onde você imaginar, nós temos falantes daquela língua, nós temos uma cultura e nós temos as expressões que as pessoas criam, fruto da necessidade de interação humana. E agora, aluno, eu quero aproveitar que nós estamos nesse momento para gente pensar assim, e será que eu posso usar isso também no texto escrito? Na situação da resolução, mostrou que sim, dependendo do seu objetivo, da finalidade do contexto, use também as expressões idiomáticas no texto escrito. Chegamos no momento do chat, que é o nosso momento de interação, e vamos juntinhos pensar, então, sobre a proposta do chat. Os sentidos nos enunciados que circulam socialmente. Olha aqui que maravilha, não? Uma rede, né? O que será que tem aqui de texto? Observe a charge a seguir e responda de que modo o contexto auxilia na compreensão do enunciado? Rede social. Ó, o aviso aqui. E aí nós temos uma enunciação. Rede social aqui em casa é outra coisa. Faça a leitura desse contexto e manda para mim. De que modo que os sentidos produziram enunciados, tanto na multimodalidade, nós temos o texto, mas nós temos uma imagem e nós temos ali uma pergunta. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Aguarde sua contribuição.
Muito bem. Vamos então pensar juntos sobre os sentidos possíveis desse contexto? Então, nós temos aqui uma informação que vai depender do conhecimento de mundo, que é o que é uma rede social no Brasil, que nós temos todo um sistema de enfrentamento a uma situação de pobreza, de miséria, que tem bolsas. E nós temos também uma situação aqui que retrata essa problemática, que mostra uma rede no sentido literal. E foi bom aparecer essa charge agora, porque eu tinha me lembrado que eu queria falar com você do sentido literal e o figurado. Por exemplo, rede, tem a rede da rede, né? E aí eu penso assim, eu tenho uma rede de relacionamento, é outro contexto. Agora vamos usar a mesma palavra, beijo também. Beijo, beijo doce. Beijo é um beijo, beijo não tem gosto de doce. A gente usa esse sentido figurado, né? Manga, se você não tiver o contexto, você não entende se é manga fruta, se é manga daqui, se é manga dali, tudo isso requer o contexto. Eu quero aproveitar também para você explorar esse contexto e sempre trabalhar assim como foi colocado agora, com questões sociais. Essas questões sociais vão ajudar a gente a fazer esse link do texto dentro de um contexto, dentro do momento sócio-histórico-cultural. Vamos revisar os conceitos do nosso encontro de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, nós vimos que o contexto, ele é o quê? Essencial. E nós estudamos uma disciplina que se chama pragmática, que se preocupa com o uso da língua nesses conceitos, desse contexto. Então, vamos colocar o nome aqui para você não esquecer. Estudamos a pragmática, ela se preocupa com o uso, e aí nós temos a palavra língua, e aí nós fechamos com dentro do contexto. Por quê? Porque isso é essencial para a produção de sentido de um texto. Aqui você vai lembrar que eu estou falando do texto oral e do texto escrito. Muito bem. A pragmática auxilia na compreensão dos elementos extralinguísticos. Você vai lembrar da palavra extra, que está fora. Eu preciso do conhecimento do mundo, conhecimento partilhado, acessar a intertextualidade. No papel do contexto da língua e aonde? Tudo isso tem a ver com a questão da interação social. Nós estudamos os atos da fala e vimos que eles indicam os fatores linguísticos, que é aqueles que nós utilizamos o escrito, os contextuais ao redor nas ações comunicacionais. Aqui nós temos as referências da nossa aula de hoje para você aprofundar o seu conhecimento. E agora, duas coisinhas. Primeiro, você que é aluno de letras, que tem interesse em fazer iniciação científica, nós temos um projeto de pesquisa. Qual é o e-mail da professora? O nome da Elisa, elisa@unopar.br, que estuda essa questão do uso da tecnologia na sala de aula, dos multiletramentos, e temos já de letras 2 alunos que são nossos alunos, inclusive o Felipe está assistindo aí essa aula, Felipe Moreira Rodrigues, lá de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Temos a Raíssa também, lá do Rio Grande do Sul, e você também, que é de letras, está convidado. O que tem no encontro que vem, professora? Está aqui, na Câmara de Documentos, numa nuvem de palavras bem legal para você ver o que nós vamos estudar no nosso encontro. Se hoje nós fomos para a pragmática e estudamos a língua em uso nos contextos, ora, no nosso próximo encontro, aqui está um resumo de uma forma diferente. Vamos pensar na sala de aula, vamos pensar na avaliação, vamos pensar no contexto, no texto, como nós vamos trabalhar tudo isso dentro da finalidade, dos critérios de coesão, da norma padrão, dos eixos, dos gêneros, que tem a questão do tema, conteúdo temático e tudo o que o acompanha, aonde? Tendo como norte a avaliação na sala de aula. Eu espero vocês, tenham uma ótima semana, visitem o fórum.